Olá, sejam bem-vindos ao Para Todos os Amadores de História. E hoje estamos aqui com esse tema interessantíssimo, África e Ásia após a Segunda Guerra. Interessantíssimo e importante, né? Lógico, assim ampliamos nosso conhecimento sobre a Segunda Guerra Mundial. Nos capítulos anteriores, aprendemos com a nossa convidada Célia o antes e o durante da Segunda Guerra. Agora aprenderemos o depois. E foram consequências boas ou ruins? Sem spoiler, senão perde a graça. Os nossos espectadores estão curiosos e ansiosos para saber o que aconteceu com a África e a Ásia. Então vamos começar o debate logo. O primeiro tópico é as causas e o contexto da descolonização afroasiática. A relação entre os três continentes foi construída com bastante complexidade, por causa da Segunda Guerra. Os três continentes, você diz do europeu, África e asiático, né? Isso! Se eu não me engano, nesse período iniciou a desmontagem do domínio colonial, levando ao fim do neocolismo. Sim, e ocorreu em torno da virada do século XIX para o século XX. As potências industriais que tinham colônias na África e na Ásia viviam em conflitos. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, tivemos a crise de 1929, e podemos destacar que foi uma crise mundial. Além disso, a Europa entrou em fragilidade por causa da entrada do neocolismo. A Europa, não satisfeita, entrou na Segunda Guerra como líder. Importante saber que os movimentos anti-imperialistas colaboraram cada vez mais para a tendência separatista. O que foi a Conferência de Bandung? Falando assim por cima, foi uma conferência na qual 25 nações africanas e asiáticas organizaram para iniciar o processo de descolonização europeia. Um acontecimento importante foi uma carta feita pela ONU e regiões coloniais que queriam a sua independência e assinaram. Era uma espécie de Constituição das Nações Unidas. Eles defenderam o direito à autodeterminação dos povos. Para fechar o tópico, podemos concluir que outros acontecimentos ajudaram na descolonização e em outros fatores que as nações lutavam para ter. Agora, para sermos mais explicativos, vamos entrar na descolonização de cada continente. Podemos começar falando do continente africano. As duas formas de descolonização que mais se destacaram foram as pacíficas e as violentas. Amei que já começa assim. Os africanos já não aguentavam mais, né? Praticamente o continente todo estava tomado pelos europeus. Está sabendo muito, hein? Isso que você é asiática. Sim, hahaha. E você sabe qual consequências as medidas traziam? A Violeta cortava totalmente o relacionamento entre colônia e metrópole. Já na Pacífica, a ex-colônia se mantém economicamente submissa da metrópole. Agora, falando sobre o Egito, um dos meus assuntos preferidos, que é, muito interessante. Ouvi dizer que eles conseguiram a independência a partir do canal Suez. Bom, o canal Suez liga o mar Mediterrâneo ao Oceano Índico e foi financiada por ingleses e franceses lá na década de 1860. Já que foram eles que financiaram, eles mesmos tomaram posse. Eles ficaram no domínio por muitas décadas e fizeram até um protetorado britânico. De 1922 a 1956, declararam o Egito independente, mas ficaram com o domínio do canal Suez. Em 1956, o presidente Gamal Nassau promoveu a nacionalização do canal. Agora chega de Egito e vamos para a Argélia. Quando os argelinos romperam com a França, foi um assunto que teve bastante destaque nos noticiários, porque há muito tempo eles conviviam com os franceses e assim lutaram pela emancipação. Em torno da Frente de Libertação Nacional, eles lutaram pela independência. E foi considerada uma das disputas mais sangrentas da época. Batalha Argel. Matou tantas pessoas. Muitas mesmo.
Continuando, em 1962, foi assinado o Tratado de Evian, trazendo a independência à Argélia. Só para complementar, as colônias portuguesas na África foram as últimas a conquistar a independência. Alguns exemplos são Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e entre outras. Não se esqueça da Revolução dos Cravos. Foi um movimento que promoveu o fim do totalitarismo em Portugal. Uma curiosidade é que os manifestantes usavam cravos vermelhos e foi uma revolução que apresentava resistência pacífica, ou seja, não violenta. Eu sei que vocês já estão cansados do continente africano, então vamos para o asiático. Já dizendo que ele foi diferenciado do continente africano em vários sentidos, como domínio, intensidade de submissão e outros aspectos. Diferente do continente africano, o continente asiático sempre tinha a manutenção de um líder local no poder. Mas como nem tudo são flores, eles eram obrigados a se contentar com as intervenções europeias. As áreas de maior concentração do colonialismo europeu na Ásia era Índia, Indochina e a Indonésia. O território indiano sempre atraiu os europeus, porém, quando os ingleses intensificaram muito a exploração, a Índia começou o movimento de independência. Mahatma Gandhi, um líder indiano respeitado mundialmente. Qual o motivo de ele ser tão respeitado? Ele propôs a aplicação da desobediência civil, que foi um movimento caracterizado como resistência pacífica. Ou seja, Gandhi dizia aos indianos que deveriam resistir à dominação britânica, leis britânicas que eles não concordavam e deveriam também praticar o boicote aos produtos ingleses, tudo sem violência alguma. Não vamos falar da biografia de Gandhi, mas ele é muito respeitado até hoje pelas medidas pacíficas. Todo esse trabalho de Gandhi deu um ótimo resultado. E os britânicos perceberam que a interferência deles está cada vez mais se tornando insignificante. Em 1947, os ingleses concederam autonomia para o território indiano. Com a autonomia, os indianos criaram a República da Índia, o Paquistão Ocidental e o Oriental. Na Indochina, ocorreu da seguinte forma. Na metade do século XIX, a Indochina recebeu europeus e ficou conhecida como Indochina Francesa. Na Segunda Guerra Mundial, os japoneses atacaram e tentaram torná-la submissa ao Império Japonês. A aliança na qual o Japão fazia parte foi derrotada e os franceses tentaram tomar o poder. Mas a Indochina já tinha feito a primeira libertação, resultando na República Democrática Popular do Laos. Depois, o Reino de Camboja finalmente a França reconheceu a liberdade do Vietnã, do Norte e do Sul. Começando nosso penúltimo assunto, e a pergunta que não quer calar, e depois da descolonização? Ainda havia colonização europeia, eles ignoravam as diferenças étnicas. Após a descolonização, houve várias guerras civis que eram bem violentas. Podemos começar falando da Angola e da Ruanda. Agora, na Angola, 3 facções lutaram pela independência angolana. As 3 facções tinham as siglas MPLA, FNLA e UNITA. Com a libertação da Angola do domínio português, as facções entraram em disputa até o ano de 2002. Já na Ruanda, teve um dos massacres mais violentos das últimas décadas. Bom, foi assim. Depois da Ruanda se liberta da Bélgica, houve muitas tensões, no que resultou na Guerra Civil. E como aconteceu a guerra? A etnia Hutu, depois de entrar no poder, acusou a etnia Tutsis de colaborar com os belgas quando eles eram colonizadores, e o resultado foi aproximadamente 1 milhão de ruandeses mortos. Hoje em dia,
as duas etnias não têm muitas diferenças, e eles estabeleceram diferenças sociais quando os colonizadores estavam por lá. Ainda existem revoltados que vivem em tensão por causa dos familiares mortos do genocídio, então Vamos dar uma pincelada na África do Sul. Eles tinham um tipo de relacionamento com a Inglaterra que durou de 1910 até 1961. Então criaram a República da África do Sul. também teve um apartheid em 1940, separando negros e brancos. Então veio o nosso querido e amado Nelson Mandela, acabando com o apartheid, mas foi acusado de terrorismo por lutar contra a segregação racial e ficou 26 anos cumprindo pena por isso. Ásia. Depois da independência indiana e após vários conflitos, em 1971 ocorreu a separação entre o Paquistão Oriental e Ocidental, surgindo a República Popular de Bangladesh, que era o ex-Paquistão Oriental. Vamos falar agora da Caxemira. Sabemos que Índia e Paquistão sempre viveram em conflitos. E é aí que entra a Caxemira, motivo pelo qual eles sempre entram em conflito. Em Camboja, a independência levou à formação de um reino esquerdista. Entrou um novo líder comunista e ficou no controle de uma organização política em 1960, que se chamava Salot-San, e seu governo ficou conhecido como Khmer Vermelho. Conhecido posteriormente como Pol Pot, Salazar instalou uma das mais violentas ditaduras estabelecidas na Ásia. Várias pessoas morreram e foram obrigadas a fazer coisas que não gostariam. Com esse governo repressivo, ele ficou conhecido como genocídio cambojano. Até que enfim, né? O último assunto, Oriente Médio. Até que enfim, né? O último assunto, Oriente Médio, após a Segunda Guerra Mundial. Conflitos árabes e israelenses causaram a morte de várias pessoas. É complicado entender a causa desses conflitos. No século XIX, os judaicos tiveram a ideia de criar uma nação para o povo, pois eles estavam sem pátria há 2 milênios. Theodor Herzl organizou um movimento sionista onde os judeus queriam um lugar para fazer um Estado judeu. Eles acreditavam que a Palestina era o lugar ideal e que era o lugar prometido por Deus. A Palestina teve forte presença árabe organizada em comunidades. No fim da Idade Média, os turcos otomanos dominaram a região até a Primeira Guerra Mundial. Então a Palestina se tornou um protetorado inglês. O movimento sionista foi aceito depois do Holocausto, e então a ONU aprovou o estabelecimento de um Estado judeu e outro palestino. Os árabes e palestinos não aceitaram a proposta do Estado, e os árabes disseram que as terras pertenciam a eles. Só que em 1948 foi criado o Estado, mesmo os árabes não aceitando. Vamos agora dar um resumo sobre as principais guerras que ocorreram lá. A Guerra de Independência de Israel, 1948. Começou com a Declaração de Independência de Israel e o ataque de Estado árabes vizinho. O conflito resultou na consolidação do Estado de Israel e no deslocamento de muitos palestinos. Agora, a Guerra de Suez, ocorrida em 1956, foi novamente árabes e judeus, e dessa vez a guerra foi no Egito. A Guerra dos 6 Dias, ocorrida em 1967, Israel novamente atacando seus vizinhos e conseguiu controlar boa parte dos territórios. Guerra de Yom Kippur. Resposta dos árabes à Guerra dos 6 Dias. Esse nome foi dado pois Israel foi atacado no dia mais santo para eles, o Dia do Perdão, que traduzido para o hebraico significa Yom Kippur, por isso esse nome. Ataques continuam acontecendo até hoje do lado judeu. É sempre justificado pela necessidade de segurança do Estado de Israel. Os árabes se justificam a expropriação imposta pelo Estado de Israel.
OLP, liderada por Yasser Arafat e depois por Mahmoud Abbas, lutou contra a presença de Israel. Itzhak Rabin e Arafat assinaram um acordo de paz, mas ele não foi totalmente cumprido devido a ações de radicais de ambos os lados. Revolução Iraniana. Movimento que impactou bastante a história depois o líder iraniano Mohammad Reza Pahlavi, que era líder do Irã desde 1941. O seu governo era paradoxal, pois se dizia liberal, mas agia de forma centralizadora e despótica contra seus cidadãos. O Shah Reza Pahlavi perseguiu seus opositores e não melhorou a vida das pessoas, que viviam em condições ruins. Sua tentativa de modernizar o país irritou os líderes religiosos islâmicos que queriam voltar às tradições. Ruhollah Khomeini, um importante ayatollah, juntou muitos seguidores para derrubar o Shah. Em 1978, a Revolução Iraniana começou com um apoio popular e conservador, resultando na queda do Shah e na recriação de um governo islâmico. Estamos quase terminando, então só para fechar direitinho, vamos terminar dando uma última complementada. Depois que Shah caiu, o Ayatollah Khomeini assumiu o poder e removeu muitas influências ocidentais. A esperada descentralização e democracia não aconteceram. Quando Khomeini morreu em 1989, o Ayatollah Ali Khamenei se tornou o novo líder supremo.